Êxodo 14, o versículo é o 21. Êxodo 14, 21. Vocês encontraram? Amém? Glória a Deus. Diz assim a palavra de Deus: Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite, e o mar tornou-se em seco, e as águas foram batidas, e os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas foram-lhes como muro, à sua direita e à sua esquerda. O 30. Assim o Senhor salvou Israel naquele dia da mão dos egípcios, e Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. Amém. Pai Santo, que o Senhor vivifica, Pai, esta palavra nos nossos corações. Desfolhar a Bíblia e ler, Senhor, isso nós sabemos, mas o entender vem de Ti. Nos ensina, Pai, como Te servir, como ser melhores cristãos, melhores pais, melhores mães, melhores companheiros, melhores irmãos. Essa melhora vem do Senhor. Nós o pedimos no nome de Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, pela viagem abençoada que o Senhor me deu. Pelo mais voltei em paz e achei meus irmãos em paz. Obrigado, Pai, no nome de Jesus Cristo. Amém. Podereis assentar, irmãos, no nome de Jesus. Eu pensei, depois que li essa escritura, eu pensei em falar, se eu fosse colocar um tema nisso, eu colocaria o mar se abrir. O mar se abriu. Nós temos sido ensinados que a coluna de nuvem era a proteção para eles, e a coluna de fogo era a direção, desde que eles saíram do Egito até a terra da promessa, que era Canaã. Eles seguiram. Agora, antes do mar, muita gente já foi no mar e sabe o tamanho que é o mar. Parece que ele não tem fim. Mas, quando Moisés falou, ele teve que se abrir. A palavra diz que ele se tornou como um muro, né? A lojinha de um lado e do outro lado. Mas antes dos milagres acontecer, sabe o que eles tiveram que enfrentar? A fúria de Faraó. Antes do milagre acontecer. Antes do milagre acontecer na nossa vida, nós temos que enfrentar primeiro as provas, o teste. Nós temos que enfrentar o teste. Vocês creem assim? Amém. O profeta diz: aperte o cinto. O cinto está frouxo? Aperte a armadura agora, porque nós vamos subir. Aperte o cinto. Agora, e o anjo de Deus, deixa eu ler aqui Efésios, eu marquei Efésios aqui.
sobre esse encontro o livro de Efésios, capítulo 6. Efésios 6, para nós seguir esse pensamento. Efésios, capítulo 6. O versículo é o 10. Armadura de Deus. Diz assim a Bíblia: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Reveste-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme. Que Deus te ajude e que me ajude também. Amém. Nós estar firme. Aleluia. Contra as astutas e ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as forças espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestido a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do Evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Amém. Orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando. Tem gente que ora, mas não vigia. A palavra diz que nós temos que orar e vigiar. Nisso, com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Amém? Vocês estão orar por todos os santos? Amém? Vocês podem dizer amém? Glória a Deus. Orar por todos os santos. Esse é o dever de cada cristão, orar por todos. Amém? E o anjo de Deus, veja bem, e o anjo de Deus, o qual foi adiante do exército de Israel, ele está aqui nessa noite. Amém. Vocês creem que o anjo de Deus está aqui nessa noite? Amém. Ele está acampado. O anjo de Deus acampa ao redor dos que o temem e livra do mal. O anjo de Deus está aqui nessa noite. Então, quando um problema começar a fazer frente, quem é que não tem problema? Quando o problema começar a te fazer frente, a enfermidade por todos os lados, alguém falando de você, o anjo de Deus aparece e coloca-se entre você e o problema. Vocês creem nisso? O anjo de Deus aparece e fica entre você e o problema? O profeta disse: e fica aí na frente, desafiando-lhe a tomar a palavra de Deus. Então Deus tinha dado a Israel a promessa de que eles entrariam na terra. Foi a promessa de Deus que eles entrariam na terra. Mas havia 1 milhão. 1 milhão. Meu Deus, era tanta gente. Havia 1 milhão, provavelmente, de homens chegando para persegui-los, pegá-los e cortá-los como um bando de animais. Jesus, Deus tem misericórdia. Tanta perseguição. Os cristãos, eles são perseguidos desde antes. Mas o anjo de Deus, o qual estava ali para levá-los à terra prometida,
levantou-se do arraial e foi se colocar entre eles e o perigo. Aleluia! E ele ainda faz isso hoje. Ele abrirá caminho. Ele abre caminho aonde não há caminho. Oh, eu simplesmente amo isso. Você também ama? A congregação diz amém. Ele abre caminho para cada pessoa enferma sentada aqui nesse momento. Não importa qual seja o seu problema, ele abre o caminho para você. Ele já abriu o caminho. Ele encontra-se entre você e o problema. Amém. Amém? Glória a Deus. E eu sei que Ele está aqui nesse momento. Glória a Deus. Vocês podem dizer amém? Ele está aqui nesse momento. Você pode me chamar de fanático. O profeta diz: você pode me chamar de fanático se quiser. Não tem problema. Eu não sou responsável pelo que você diz. Porém, sou responsável pelo que eu digo diante de Deus. Mas aquele qual dirigiu os filhos de Israel, se eu julguei isso certo naquela luz que você vê nessa noite, ouviu naquela fotografia ali. Tem gente que fala que nós adoramos o homem. Gente, é mentiroso, é mentira. Nós temos o profeta aqui por causa daquela luz. Vocês creem nisso? Aquela luz, o profeta está dizendo aquela luz ali, eles tiraram nessa noite, aquele mesmo anjo de Deus que está ali, ele está aqui nesse edifício nesse momento, para fazer exatamente o que Jesus fez naquele dia. Ele está aqui para confirmar exatamente o que ele foi então. Ele é agora e sempre será o mesmo. Ele é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Amém? O anjo de Deus se movendo-se para colocar-se entre nós e o problema, colocar-se entre nós e a morte. Por isso Davi falou. Por isso Davi disse: não temerei mal algum. Não. Ele disse: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Sabe por quê? Porque Deus está comigo. Deus está com você. Ainda no vale da sombra da morte, saiba que Deus está com você. Amém? O anjo de Deus está aqui nesta noite entre cada indivíduo e o inimigo. Eu sei do que eu estou falando. Eu sei, enquanto aqui de pé na plataforma, diante desse pequeno grupo aqui de pessoas, nesta noite, eu sei que Deus humilhou, descendo da glória, e está de pé aqui agora nesse edifício, para te curar, para te libertar, para te dar força, para te dar alegria, para te dar paz. Que coisa! Que Deus possa esforçar nossa coragem a cada dia, simplesmente ousar se mover na palavra de Deus. Veja se Ele não moverá diante de você. Observe, preste atenção para tu ver. Ele ficou entre o exército e os egípcios. Ele está se pondo entre você e o seu problema. Ele está entre você e os seus pecados neste momento. Por quê? Nós estamos no eixo da igreja. O Egito sempre foi chamado de mundo. E quando Israel saiu, recorda, eles eram membros de igreja lá. Mas depois do sangue do pacto ser feito, eles se tornaram circuncisos de Deus. E a circuncisão hoje é o batismo do Espírito Santo. Todos disse Estevão, todos vocês circuncisos de coração e ouvido, porque sempre existe o Espírito
Santo. Como seus pais fizeram, vocês também fazem. E o Espírito Santo circuncidando no coração, tirando as coisas do mundo. Costumava ser que a antiga igreja da santidade agia assim, vivia dessa forma. Mas hoje é exatamente como o restante do mundo. É uma desonra deixar cair as travas, comprometendo-nos com o pecado. Deixamos cair as travas, as ovelhas escaparam. Mas como foi que as bodas entraram? Verdade, mas o Espírito Santo tem sempre estado ali para condenar o pecado. E esta noite o Espírito Santo está entre o crente e as coisas do mundo. Amém? Amém. Amém. Glória a Deus.